Olá, eu sou a Andy Corrêa. Se você gosta de mistérios, crimes reais, histórias antigas e lendas que desafiam a lógica, este é o seu lugar. Agora aumente o volume e venha descobrir. Antes de começarmos, eu preciso fazer um aviso importante. O vídeo de hoje aborda uma das teorias mais intrigantes que circulam pela internet e por diversos fóruns de mistério. O que você verá a seguir reúne interpretações, lendas modernas e especulações. Não existem provas de que essa história seja verdadeira, e ela não é reconhecida como um fato histórico ou religioso. O nosso objetivo aqui é explorar de onde essa teoria surgiu, quais argumentos seus defensores apresentam e por que ela continua despertando tanta curiosidade. Ao longo do vídeo, vamos separar o que está registrado em textos históricos e religiosos do que pertence ao campo das hipóteses. Agora, imagine a seguinte cena. Você entra em um dos lugares mais protegidos do planeta. Quilômetros de corredores silenciosos, salas que poucos tiveram autorização para conhecer. Milhares de manuscritos antigos guardados há séculos. Então, alguém se aproxima e diz: existe um homem que já viu toda a história da humanidade acontecer. Ele conheceu Adão e Eva, testemunhou o nascimento das primeiras cidades, viu impérios surgirem e desaparecerem e ainda está vivo. Parece roteiro de cinema, né? Mas existe uma teoria que afirma exatamente isso. Segundo essa narrativa, Caim, o primeiro assassino mencionado na Bíblia, nunca morreu. Alguns acreditam que ele teria sido condenado a vagar eternamente pela terra. Outros vão ainda mais longe e afirmam que ele viveria escondido, protegido por um dos lugares mais misteriosos do mundo, o Vaticano. Será que existe algum fundamento para essa história? Ou estamos diante de uma das mais grandes lendas da internet? É isso que vamos descobrir hoje. Para entender essa teoria, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Segundo o livro do Gênesis, depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. Entre eles estavam Caim e Abel. Os dois cresceram seguindo caminhos diferentes. Caim tornou-se agricultor. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Em determinado momento, ambos decidiram oferecer um sacrifício a Deus. O texto bíblico afirma que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim da mesma forma. A Bíblia não explica todos os detalhes desse episódio, o que deu origem a diferentes interpretações ao longo dos séculos. Algumas pessoas entendem que a diferença estava na atitude de cada irmão. Outras discutem a natureza das ofertas apresentadas. Independentemente da interpretação, o resultado foi o mesmo. Caim ficou profundamente irritado. Segundo o relato bíblico, Deus o advertiu para que dominasse sua ira e não permitisse que ela o levasse ao pecado. Mas Caim ignorou esse aviso. Algum tempo depois, chamou o irmão para um campo afastado. Ali, sem testemunhas, aconteceu aquele que muitos consideram o primeiro homicídio descrito na tradição bíblica. Abel caiu morto pelas mãos do próprio irmão. É uma história curta nas Escrituras, mas que levanta perguntas profundas sobre inveja, escolha, culpa e responsabilidade. Após o crime, Deus perguntou a Caim onde estava Abel. Caim respondeu com uma frase que atravessou os séculos: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Na sequência, o texto afirma que Deus declarou que o sangue de Abel clamava da terra e anunciou uma punição para Caim. Ele seria um errante, alguém destinado a vagar pelo mundo. Além disso, recebeu um sinal, conhecido como a marca de Caim, para que ninguém o matasse, pois quem o fizesse sofreria uma punição ainda maior. É exatamente nesse ponto que começam as interpretações que alimentaram séculos de debate e, muito mais tarde, teorias modernas, como a que veremos nesse vídeo. Mas afinal, será que esse sinal significava apenas proteção? Ou algumas pessoas passaram a interpretá-lo como algo muito maior? É aí que a nossa investigação realmente começa. Agora, chegamos ao ponto que deu origem a uma das maiores discussões envolvendo Caim. Depois de anunciar a punição, Deus colocou sobre ele um sinal, conhecido ao longo da história como a marca de Caim. Mas aqui existe um detalhe muito importante. A Bíblia nunca explica como essa marca era. Ela não diz se era um símbolo visível, uma cicatriz, uma mudança no corpo, uma proteção espiritual ou
qualquer outra coisa. O texto simplesmente afirma que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. E justamente por não haver uma descrição, esse pequeno trecho deu origem a centenas de interpretações diferentes ao longo dos séculos. Alguns estudiosos entendem que era apenas uma forma de proteção temporária. Outros acreditam que representava uma vergonha pública. Há também interpretações simbólicas nas quais a marca representa as consequências permanentes das escolhas de uma pessoa. Até aqui, tudo faz parte do debate religioso e teológico. Mas muitos séculos depois, essa história tomou um rumo completamente diferente. Foi então que começaram a surgir as histórias dizendo que Caim não era apenas protegido, que ele seria incapaz de morrer. Essa ideia não aparece no relato bíblico. Ela surgiu muito tempo depois, em tradições, interpretações e obras de ficção que passaram a imaginar como seria a vida de alguém condenado a atravessar os séculos carregando o peso do primeiro assassinato. Imagine por um instante. Você vê todos que ama envelhecerem, civilizações inteiras nascerem e desaparecerem, reinos se transformarem em ruínas, idiomas surgirem e deixarem de existir. E você continua vivo, sem conseguir escapar do próprio passado. É justamente essa imagem que fascinou escritores, cineastas e autores de história de mistério. Para muitos, a verdadeira punição de Caim não seria a morte, seria viver para sempre. A pergunta é inevitável. Se a Bíblia não diz que Caim era imortal, de onde veio essa ideia? A resposta é curiosa. Ela nasceu da combinação entre interpretações religiosas, lendas populares e, mais recentemente, teorias espalhadas pela internet. Durante a Idade Média, surgiram diversos textos que buscavam preencher detalhes que a Bíblia nunca explicou. Alguns desses escritos não fazem parte do cânon bíblico e misturavam imaginação, tradições locais e reflexões religiosas. Séculos depois, escritores de ficção passaram a usar Caim como personagem. Em muitas histórias, ele aparecia como um homem condenado a caminhar eternamente pelo mundo, testemunhando guerras, epidemias, impérios e revoluções. Essa imagem acabou sendo adotada pela cultura popular. Com o crescimento da internet, fóruns, vídeos e redes sociais começaram a conectar essas ideias a outros grandes mistérios da humanidade. E foi nesse momento que surgiu uma versão ainda mais ousada da teoria. Segundo alguns defensores dessa narrativa, Caim não estaria vagando sem rumo. Ele teria encontrado um lugar, permaneceria escondido. E esse lugar seria o Vaticano. Mas por que justamente? Essa é a pergunta que vamos tentar desvendar. Se você pesquisar essa teoria na internet, você vai perceber que quase todas as versões chegam ao mesmo destino, o Vaticano. Mas por quê? O que fez algumas pessoas acreditarem que entre tantos lugares do mundo, justamente o menor país do planeta esconderia alguém como Caim? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender o que realmente existe dentro do Vaticano. Muito além da grandiosa Basílica de São Pedro e das cerimônias conhecidas pelo mundo inteiro, existe um lugar cercado de mistério há séculos. Os arquivos apostólicos do Vaticano. Durante muito tempo, eles foram conhecidos como arquivos secretos do Vaticano. O nome levava muitas pessoas a imaginar salas escondidas, documentos proibidos e segredos capazes de mudar a história da humanidade. Na realidade, o termo secreto vinha do latim secretum, que significa privado, indicando que eram os arquivos pessoais do Papa e não necessariamente um depósito de conspirações. Ainda assim, o acesso sempre foi bastante restrito, e isso alimentou a imaginação popular. Milhões de documentos, cartas, registros diplomáticos e manuscritos históricos estão preservados ali. Parte desse material pode ser consultada por pesquisadores autorizados, mas grande parte permanece inacessível ao público em geral. E justamente essa combinação de história, exclusividade e desconhecimento que abriu espaço para inúmeras teorias. Algumas afirmam que o Vaticano esconderia evangelhos perdidos. Outras dizem que existiriam documentos sobre civilizações antigas. E há quem fale em profecias, objetos misteriosos e conhecimentos esquecidos. E em meio a todas essas histórias, surgiu uma das mais curiosas, a de que Caim estaria vivo e protegido dentro dos muros do Vaticano. Mas será que existe alguma prova disso?
Até hoje, não. Nenhum documento histórico confiável, nenhum registro oficial e nenhum pesquisador apresentou evidências que sustentem essa afirmação. Mas então por que essa ideia continua sendo repetida? Porque ela se apoia em uma característica muito comum das grandes teorias da conspiração. Quando um lugar guarda muitos documentos desconhecidos do grande público, algumas pessoas passam a imaginar que qualquer segredo pode estar escondido ali. Ao longo dos anos, quem defende essa teoria passou a reunir diferentes argumentos. Nenhum deles foi comprovado, mas vale a pena conhecê-los para entender como essa narrativa foi construída. A primeira alegação diz que uma pessoa que vive há milhares de anos precisaria de um lugar extremamente seguro para permanecer escondida. Segundo essa hipótese, o Vaticano seria ideal, porque ele possui forte segurança, grande importância histórica e um acervo documental imenso. A segunda afirmação sugere que antigos líderes religiosos teriam descoberto a existência de Caim e decidido mantê-lo em segredo para evitar pânico ou conflitos religiosos. Mais uma vez, não existe qualquer evidência histórica que sustente essa ideia. Outra versão afirma que alguns documentos antigos fariam referência a um homem que nunca envelhece. No entanto, quando historiadores analisam essas alegações, não encontram fontes confiáveis que confirmem tais histórias. Em muitos casos, os supostos documentos sequer existem ou são atribuídos a autores desconhecidos. Há ainda quem tente relacionar a teoria a passagens bíblicas, sugerindo que a marca de Caim impediria sua morte física. Mas, como vimos anteriormente, o texto bíblico não afirma isso. Essa interpretação surgiu muito depois e faz parte de construções posteriores. Mesmo assim, essas histórias continuam circulando em vídeos, blogs e redes sociais, sendo repetidas como se fossem fatos. Esse é um bom exemplo de como uma narrativa pode crescer quando mistura elementos reais, como a existência dos arquivos apostólicos do Vaticano, com especulações sem comprovação. E talvez seja justamente essa mistura entre realidade e imaginação que torna a teoria tão fascinante. Existe uma pergunta que talvez seja mais interessante do que a própria teoria. Por que tantas pessoas acreditam em histórias como essa? A resposta não é simples. O ser humano sempre foi fascinado pelo desconhecido. Das primeiras civilizações, contamos histórias sobre pessoas que venceram a morte, seres que atravessaram séculos e conhecimentos secretos escondidos do restante da humanidade. Essas narrativas aparecem em praticamente todas as culturas. Há lendas sobre reis adormecidos que um dia voltarão, histórias sobre alquimistas em busca da vida eterna, relatos de viajantes misteriosos que pareciam não envelhecer e personagens condenados a viver para sempre como consequência de seus próprios atos. Caim se encaixa perfeitamente nesse tipo de narrativa. A ideia de que alguém tenha testemunhado toda a história da humanidade desperta a imaginação. Imagine alguém que tivesse visto as pirâmides sendo construídas, que estivesse presente durante a queda do Império Romano, que assistisse às grandes navegações, às guerras mundiais, a chegada do homem à Lua e a era da internet. Uma única pessoa observando toda a trajetória da civilização. É uma imagem poderosa, mas justamente por ser tão fascinante, ela também pode nos levar a aceitar hipóteses sem questioná-las. É por isso que investigar a origem dessas histórias é tão importante. Quando pesquisadores analisam essa teoria, a conclusão é bastante diferente daquela encontrada em vídeos conspiratórios. Até hoje, não há documentos históricos confiáveis que indiquem que Caim tenha sido uma pessoa imortal. Também não existe qualquer evidência de que o Vaticano esconda alguém com essas características. Os arquivos apostólicos do Vaticano realmente existem e preservam milhões de documentos históricos. Muitos deles são estudados por pesquisadores autorizados. Isso é um fato. Mas transformar essa realidade na ideia de que um personagem bíblico vive escondido ali, salto que não encontra apoio em fontes confiáveis. Um ponto importante é que a própria Bíblia não afirma que Caim jamais morreria. Ela relata a punição, o exílio e a proteção contra uma morte imediata pelas mãos de outras pessoas, mas não declara que ele recebeu a vida eterna. Grande parte da teoria moderna surgiu muito tempo depois, alimentada por interpretações, obras de ficção e especulações na internet. Isso não torna a história menos interessante. Pelo contrário, às vezes entender como uma lenda nasce é tão fascinante quanto a própria lenda. Chegamos ao final da nossa investigação. Hoje conhecemos a história de Caim. Entendemos o que a Bíblia realmente diz.
Vimos como surgiram interpretações ao longo dos séculos e exploramos a teoria que o liga ao Vaticano. Até o momento, não existem provas de que essa história seja verdadeira. Ela permanece no campo das teorias, das lendas modernas e das especulações. Mas talvez essa nem seja a pergunta mais importante. Talvez o verdadeiro mistério seja outro. Por que certas histórias continuam sobrevivendo geração após geração e algumas narrativas nunca desaparecem, mesmo quando não existem evidências que as sustentem? Talvez porque elas despertem algo muito humano, a vontade de acreditar que ainda existem segredos esperando para serem descobertos, que nem tudo foi explicado e que ainda há perguntas sem respostas. E enquanto houver perguntas, sempre existirão novas teorias. E como diria minha avó, para colocar uma pitadinha nesse vídeo, onde há fumaça, há fogo. Será? Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião. Você acredita que essa teoria nasceu apenas na imaginação das pessoas? Ou acha que existem documentos e histórias que ainda não conhecemos? Escreva sua opinião nos comentários, eu leio todos. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios. Lembrando que amanhã voltaremos com mais um tema dentro da programação do canal. Eu sou a Andy Corrêa e nos vemos no próximo mistério. Até mais!